Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual. Rogamos a todos os irmãos que vamos elevar nossos pensamentos, rogando ao Divino Mestre que nos conecte à espiritualidade superior, que nos preparemos convenientemente para oferir todo o bem que nos será ofertado na reunião de hoje. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e a fluidificação das águas. Aqueles que assim o desejarem, já deixem seus recipientes preparados. Deus Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, sabemos, Senhor, que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Sabemos, Senhor, que são insondáveis os seus desígnios e perfeitas são as suas leis morais. E que nós só sofremos quando delas nos afastamos. Mas, Senhor, somos adeptos da vossa misericórdia, pois somos espíritos, ainda em evolução aqui nesse planeta. Por isso te rogamos, faz incidir em nós a fé e a confiança. Afasta de nós a dúvida, o mau pensamento. Esse Divino Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso modelo, que sabemos que é o remédio que cura todas as dores, que é o bálsamo que alivia tudo nosso sofrimento, que é a água que mata a sede. Por isso, te rogamos, Mestre, que permita que os bons espíritos tarefeiros do bem possa levar a todos os lares, a todos os hospitais, neste momento a todas as UTIs, aos presídios, a tua luz, e que lá possa prevalecer a saúde e a paz. E nesta tua paz, nós rogamos aos espíritos que na casa de Sheila trabalham sob seu comando a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à Irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor,
levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, a lição O Jugo Leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Meus irmãos, esta noite teremos conosco nosso irmão Luiz Fernando, que fará a exposição evangélica. Por isso, rogamos de todos vibrações de harmonia, de paz, de alegria, de ternura. A Jesus, rogamos que o envolva na sua paz, nessa missão tão importante para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Irmã Sheila. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. É com muita alegria que voltamos hoje a essa nossa sala virtual e nessa oportunidade para fazermos uma reflexão sobre o tema O Despertar com Jesus. E esse tema ele é bastante interessante porque ele provoca a todos nós, estudantes do Espiritismo, a importância de buscarmos cada vez mais compreendermos as passagens de Jesus, mas dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida diária. E o nosso despertar de Jesus hoje será baseado numa passagem de Jesus
em que Jesus se encontrava em Betsaida, uma cidade natal de Pedro e André, e ele decide ir para Galileia. Essa passagem está registrada no capítulo 1 do Evangelho de João. E na caminhada, Jesus se encontra com Filipe e o convida para segui-lo. Fato seguinte, Filipe convida a Natanael, que era um judeu muito ortodoxo, a também seguir o Mestre Jesus. E é exatamente nessa conversa, nessa troca de ideias de Filipe com Natanael, que a nossa reflexão irá se basear hoje. Esse capítulo do Evangelho de João, ele é longo. Então, para que nós possamos aproveitar o nosso tempo de uma forma mais eficaz, nós vamos nos ater mais aos versículos 45 e 46 dessa passagem. E eu vou ler para nós podermos refletir. Felipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, bem como os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Essa passagem, ela nos traz várias reflexões sobre o nosso despertar moral com Jesus. Porém, hoje nós vamos destacar aqui, nós vamos buscar aprofundar em duas reflexões que a gente acredita ser mais relevante para esse momento. A primeira reflexão está naquele momento em que Natanael pergunta para Filipe se da cidade de Nazaré poderia sair algo de bom. Isso porque a fama da cidade de Nazaré, de seus habitantes, era uma fama ruim naquela época de Jesus, naquela região. Eram pessoas tidas como muito ignorantes, muito ríspidas, violentas. Então, era normal as pessoas terem uma dificuldade, com a cidade de Nazaré e com seus moradores. E aí nós trazemos para os nossos dias, fazendo a seguinte reflexão: quantas vezes chega até nós uma informação ou uma situação em que imediatamente nós julgamos e condenamos o próximo, sem o menor bom senso e compaixão? E isso ocorre porque nesse momento emerge em nós as garras do preconceito, que pode se manifestar sobre vários cenários, como por exemplo sobre a ótica racial, sobre a ótica religiosa, sobre a ótica sexual e assim por diante. No aspecto científico que o Espiritismo nos explica, através da fé raciocinada, nós vamos encontrar que a raiz dos nossos preconceitos se fixam nas chamadas crenças limitantes. Crenças limitantes são atitudes emocionais condicionadas, sempre baseadas em uma opinião radical ou em uma generalização, que por sua vez determina simpatia ou antipatia por indivíduos ou por grupos de pessoas. Para explicar melhor o que é uma crença limitante, nós vamos recorrer a uma anedota que ilustra bem esse entendimento. Diz o seguinte: um paciente psiquiátrico estava convicto de que ele havia morrido. E como ele era um cadáver, ele não precisava comer e nem dormir. O tempo foi passando e ele já apresentava sérios problemas de saúde. O médico, tentando trazê-lo à realidade, trava com ele o seguinte diálogo: quer dizer então que o senhor está morto? E o paciente responde: sim, doutor, estou morto, sou um cadáver. E ele responde: entendo. E um cadáver sangra? Perguntou o médico. Doutor, cadáver não sangra. No mesmo momento, de uma forma muito rápida,
o médico espeta o dedo do paciente com uma agulha e o sangue começa a escorrer, fazendo com que o paciente, espantado, comentasse: doutor, olha que incrível, não é que um cadáver sangra? Assim, meus queridos amigos, nós podemos constatar que a sustentação de uma crença limitante não reside na sua veracidade, mas sim na força psíquica que ela carrega. Mesmo que uma determinada suposição não seja real, a convicção pessoal imposta a seu respeito, com certeza, traz resultados que podem ser construtivos ou destrutivos. Com isso, é imprescindível nós nos conscientizarmos de que muitas das crenças que estão fixadas dentro de nós, adotadas e vividas com fé e convicção, normalmente nunca foram objeto de uma análise mais criteriosa de nossa parte. É comum nós adotarmos determinadas crenças destrutivas e passarmos a vivê-las como sendo verdades absolutas. O grande problema em relação a isso é que quando nós fazemos isso, acabamos por permitir que essas crenças emperrem a nossa vida. Se desejamos paz, sabedoria, saúde e evolução espiritual, torna-se urgente passarmos sob o crivo da nossa razão e do nosso bom senso todas as crenças nas quais a nossa vida se estrutura e, se necessário, buscá-las, ressignificá-las. Aqui nós percebemos a importância das ferramentas do autoconhecimento e da humildade, já que ambas são fundamentais para o nosso despertar com Jesus. O autoconhecimento, ele é importante porque ele nos revela fielmente as tendências morais que nós possuímos, possibilitando assim uma análise objetiva e verdadeira das crenças limitantes que determinam as nossas ações. E a humildade, ela é importante porque ela impulsiona a nossa necessária mudança de paradigmas, dando base para o entendimento lógico de valores morais mais elevados da nossa melhoria moral. Quando nós recusamos esse despertar com Jesus, nós insistimos em eternos ciclos viciosos de dor e de sofrimento, sem sair do lugar, muitas vezes encarnação após encarnação. Lembrando como um cachorro, que não sai do lugar correndo atrás do seu próprio rabo. A segunda reflexão que essa lição nos traz hoje sobre o nosso despertar moral com Jesus está no momento em que Filipe instiga Natanael a buscar conhecer os ensinamentos de Jesus por ele mesmo. Naquele momento em que ele diz textualmente: vem e vê. Ou seja, Natanael, venha e se permita, sob o crivo da sua razão e do seu bom senso, analisar as obras do Mestre. A expressão vem e vê denota um profundo respeito para com o próximo, dando-lhe a oportunidade de discernir através de suas próprias convicções e concepções, de errar ou de acertar por si mesmo, de valorizar e respeitar o livre-arbítrio do outro, de não exigir ou de impor padrões de comportamento do outro, considerando o momento evolutivo que cada um vive. Tal postura, ela evidencia o que? Sabedoria, já que busca evitar assumir a posição de mestre ou de guru, de quem quer que seja, de evitar o perigoso e vicioso padrão do personalismo. Com essa atitude,
Felipe estimula Natanael a buscar em si mesmo o discernimento de refletir sobre quais são os seus reais valores da vida, de ter consciência de acertar ou de errar por si mesmo. Passa a compreender que, se algo é certo, sempre será certo, mesmo que ninguém faça. Como também, se algo é errado, sempre será errado, mesmo que todo mundo faça. E é importante nós lembrarmos aqui que, apesar das palavras entender e compreender serem sinônimas em vários dicionários, elas apresentam diferenças importantes e significativas, já que é possível uma pessoa entender algo e não compreendê-la. Entender algo vem da nossa capacidade de absorver informações intelectuais, valendo-se da nossa habilidade na atividade cognitiva. Já compreender vai mais além, é algo mais profundo do que um simples entendimento. Além de entender no aspecto intelectual e cognitivo de algo, de uma situação, a compreensão possui também um forte aspecto emocional. Quando você realmente compreendeu algo, é porque você conseguiu se colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu posso entender um homem que mata um motorista bêbado que atropelou o seu filho, mas eu tenho dificuldade de compreendê-lo, porque não vivi uma experiência similar, ou porque não consigo me colocar no seu lugar, no lugar do outro. Então, ter compreensão é desenvolver a sabedoria da empatia, de conseguir sentir o que o outro está sentindo. Compreender, portanto, requer questionamentos e buscas por respostas, e jamais se associa à estagnação, à conformação, à apatia. E é exatamente por essa razão que muitas vezes não nos esforçamos para compreender o próximo, partindo imediatamente para julgá-lo e, normalmente, condená-lo. Infelizmente, nos dias de hoje, a maioria das pessoas não querem a responsabilidade e o trabalho de pensar, de buscar discernir o certo do errado, principalmente na vida cristã. E o interessante é que é exatamente por essa razão que grupos fundamentalistas religiosos, políticos, étnicos são os que mais crescem no planeta. Esses indivíduos não querem escolher ou discernir, preferem seguir cegamente um guru ou um mestre, que se predispõe a assumir a responsabilidade equivocada de ser o senhor da razão e repassar aos outros orientações, determinações para que eles possam seguir a sua vida, sendo evidentemente como que uns robôs dentro da sua forma de pensar e agir e de compreender os valores da vida. E aqui é importante a gente lembrar que a atitude de não escolher também é uma escolha, pois quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. Até porque quando eu delego a responsabilidade ao outro de fazer escolhas por mim, tacitamente eu estou concordando que as consequências vindouras estarão de acordo com as minhas escolhas. Se as consequências forem ruins, eu sou o merecedor e não posso reclamar e nem me vitimar, já que fui eu quem escolhi assim. Não se pode transferir jamais a responsabilidade da escolha. Isso porque o livre-arbítrio que cada um de nós carrega é uma lei cósmica, é uma lei de Deus, sobre a qual todos nós estamos submetidos. Então, quando eu passo a ter esse entendimento da minha responsabilidade, da minha realmente participação nas escolhas que eu faço,
eu passo a ter a consciência da minha responsabilidade de escolher e muitas vezes passo a querer acertar. Compreendi que eu tenho que escolher, então eu quero acertar para fazer uma escolha acertada. E aí, nesse momento, nasce em mim aquela necessidade de buscar uma verdadeira comunhão com os ensinamentos de Jesus, porque nós sabemos que os ensinamentos de Jesus nos auxiliam e muito a discernir o acerto dentro dessas escolhas. Porém, o mais interessante é que muitas vezes o indivíduo já tem consciência da sua responsabilidade de escolher e ele quer muito acertar. Mas ele tem muita dificuldade de estabelecer a verdadeira comunhão com os ensinamentos de Jesus, de entrar nessa sintonia. E aí a gente pensa assim, bom, mas o indivíduo já entendeu que tem a responsabilidade de escolher, ele tem a boa vontade de acertar, ele quer buscar os ensinamentos de Jesus, mas por que ele tem essa dificuldade? Por que isso ocorre? Essa dificuldade ocorre porque, como indivíduo, nós, de uma forma mais geral, no padrão em que nós vivemos, já vivemos uma vida um pouco mais evangelizada, nós dificilmente praticamos algo gravíssimo nas nossas ações. Dificilmente nós vamos ter uma atitude, uma ação muito grave. Nós erramos, mas dificilmente os nossos erros são muito impactantes. Cometemos vários erros, mas a maioria deles, a grande maioria deles, de tamanho pequeno e, portanto, de consequências diminutas. O problema está exatamente aí. Quando o nosso erro é muito impactante, a nossa tendência natural é nós sermos mais intransigentes com a reparação. Ao passo que, quando o nosso erro é de pequenas proporções, nós somos mais condescendentes com a nossa necessária reparação. E assim, o que a gente faz? Nós vamos criando uma tendência de não reparar em nós aquilo que acaba preponderando para a nossa melhora moral, fazendo com que as nossas mazelas morais vão se acumulando silenciosamente, cada vez mais. E é muito interessante que existe um fator que ele somatiza essa situação, Ele é relevante para provocar grandes distrações, vamos chamar assim, grandes distrações na nossa vida espiritual, na nossa evolução espiritual, que é o grande erro do perigo do ativismo, principalmente nós espíritas, Muitas vezes erramos muito pela nossa questão do ativismo, O ativismo espiritual, ele cria em nós a tendência de realizar, em excesso, muitas coisas para ocupar o nosso tempo. E aí é que está o perigo. E a gente precisa ter muita atenção para não confundir o instrumento ou a ferramenta de trabalho cristão, na seara do Cristo, com o trabalho cristão a ser feito. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Dar palestras evangelizadoras é uma ferramenta de trabalho cristão que eu utilizo. Porém, as palestras não podem ser o meu propósito de vida. O meu propósito de vida tem que ser a minha reforma íntima, a minha melhora moral, aquela que eu preciso promover em mim através da prática daquilo que eu exponho nas palestras. Da mesma forma, se encaixa dentro desse raciocínio os inúmeros trabalhos que existem dentro de uma casa espírita, ou mesmo dentro da nossa vida cotidiana, na nossa rotina com a nossa família, com a nossa sociedade e assim por diante. Nós não podemos confundir aquilo que nós realizamos com a meta de vida que nós precisamos atingir. No nosso trabalho de despertar com Jesus, nada nem ninguém pode ser maior do que a mensagem do Mestre. E o nosso papel, enquanto despertos por Jesus,
é testemunhar e exemplificar os seus ensinamentos, sem nenhum tipo de supremacia sobre o próximo. Para finalizar, queridos irmãos, nós precisamos refletir então de forma verdadeira sobre como que nós estamos edificando e o que nós estamos edificando dentro de nós e fora de nós. Porque muitas vezes nós estamos construindo certas ilusões ou certas mentiras para nós mesmos. Achamos que estamos fazendo um trabalho maravilhoso dentro da casa espírita, nos colocando de forma sempre muito disponível para o trabalho, mediúnico, mas estamos nos esquecendo da nossa transformação moral, que é o ponto mais importante da nossa encarnação. A nossa transformação moral, pessoal, íntima, ela é muito mais importante do que nós darmos uma cesta, de nós darmos um agasalho, de fazermos uma sopa. É claro que a caridade nos ajuda a desenvolver o amor. Aliás, Emmanuel nos falava, a caridade é o amor em ação. Então, através da nossa prática caridosa, isso vai facilitando a abrirmos os nossos canais para a nossa transformação íntima. Mas nós não podemos desviar o nosso olhar para esse importante ponto da nossa caminhada evolutiva. Afinal, se a gente parar para pensar, o Mestre Jesus, o que ele fez? Ele nos ensinou o caminho. E agora cabe a cada um de nós trilhar esse caminho, enfrentando as dificuldades e as limitações que muitas vezes as nossas próprias ignorâncias nos impõem. Mas, a gente tem sempre a certeza dentro dos nossos corações de que a gente vai alcançar esse triunfo sobre todos esses sofrimentos, sobre todas essas ignorâncias, e que com certeza, sob o amparo dessa espiritualidade bondosa, de amor que nos guia, nos ampara, nos coloca de pé, nós vamos ter a força, a sabedoria suficiente para seguirmos e galgarmos esses degraus. Que nós possamos então refletir sobre o que estamos construindo na nossa vida, sobre qual é o alicerce efetivo desse nosso despertar com Jesus, que ele possa efetivamente ter todos os seus pontos diretamente ligados ao nosso íntimo, à nossa capacidade de nos observar e, evidentemente, de nos transformar moralmente. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês, uma ótima noite a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Prezados irmãos, presente essa reunião virtual do Santo Espírito Irmã Sheila, primeiramente agradecemos ao nosso irmão Luiz Fernando, palestrante da noite, que trouxe os esclarecimentos necessários à nossa evolução, baseados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, é chegado o momento em que vamos unir as nossas forças mentais e espirituais, as energias positivas do bem e do amor que estão em todo o universo. Vamos fazer um pequeno momento de uma respiração a fim de nos elevarmos, elevando os nossos pensamentos, visualizando a figura meiga de Jesus aqui entre nós. E vamos fazer esse exercício respiratório lentamente e profundamente. Primeiramente, convido os irmãos a fazer uma inspiração e uma expiração. Mais uma vez, inspirando e expirando. E nesse momento atingimos um estado de imensa sensação de paz, equilíbrio,
de conforto espiritual. E podemos visualizar na nossa tela mental que energias positivas do bem e do amor partem do coração misericordioso de Jesus, multicoloridos, quintessenciados, em direção de todo o nosso planeta Terra, cobrindo toda a humanidade, encarnada e desencarnada. E uma vez que estamos neste contexto, harmonizados com as forças positivas do bem e do amor, dos amigos da espiritualidade, os nossos guardiães, os trabalhadores incansáveis da casa de Sheila, que fazem esse elo. Nós sentimos que essas energias penetram em nosso campo energético através do nosso centro de força coronário. E à medida que as energias vão fluindo, lentamente, vão envolvendo os nossos órgãos. Primeiramente, os se encontram na nossa cabeça, no nosso cérebro, os nossos órgãos da visão, do olfato, da audição e do paladar. Parte para a nossa garganta e segue em direção ao nosso coração, envolvendo o nosso coração, esse órgão tão importante, com as defesas das energias do bem e do amor. E segue em direção aos nossos pulmões, a quem pedimos dos mentores espirituais uma energização mais específica, a fim de que esse órgão importantíssimo possa ser protegido das energias negativas que estão afetando todo o universo. Energizado o pulmão, a energia segue para o nosso pâncreas e para o nosso baço, em direção ao nosso estômago e ao nosso fígado. Envolve todo o nosso intestino, nossa bexiga, nossos rins e todo o aparelho reprodutor. Subindo pela nossa coluna vertebral, essa energia volta para o alto da cabeça e envolve toda a nossa pele. E envolve também a nossa ossatura. E uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e de saúde vibra em todo o nosso campo energético. E nós agradecemos, Senhor, por esse momento em que recebemos essas energias do bem e do amor. E rogamos também a espiritualidade, que seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos e todos os presentes, possam visitar aqueles irmãos cujos nomes listamos nos nossos cadernos de oração, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E que nós, vibrando no frontal de cada um desses irmãos, por essa linha magnética, a equipe espiritual visita cada um deles e transfere essas energias que acabamos de receber do alto. E esses irmãos também, por sua vez,
experimento uma imensa sensação de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Pelo que agradecemos mais uma vez, Senhor. E antes de encerrarmos este momento, pedimos que a espiritualidade amiga, indo ao lar de cada um dos irmãos presentes, possa transformar as águas que esses irmãos trouxeram para este momento, que se encontram nos seus copos d'água ou nas suas garrafas. E essas águas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, prezados irmãos, inspirando mais uma vez profundamente, agradecidos à espiritualidade pela oportunidade dessa atividade em conjunto, somos imensamente agradecidos por tudo quanto recebemos. Mestre amado Jesus, em vosso nome, iniciamos as atividades desta noite. E queremos agradecer pela oportunidade de atuarmos em conjunto com a equipe espiritual do Centro Espírita Irmã Sheila, coordenados pela nossa querida irmã. E assim, por tudo quanto recebemos, Senhor, nós vos agradecemos, pedindo a permissão para encerrar as atividades desta noite, na vossa santa e doce paz. E que assim